Coletivo CAIS, nós estamos fazendo, Helena, um projeto chamado de 0 a 1, né? Então nós estamos abordando todas as questões que envolvem essa faixa etária. E nesse momento a gente vai falar um pouco sobre a alimentação, que é um tema bem difícil. Nós vamos fazer um texto que vai ser lançado no nosso blog sobre a introdução alimentar e os desafios, né? Legal. Se falasse um pouquinho, principalmente pensando que quando as crianças começam a ser introduzidas nesses hábitos alimentares, a família entra em caos, né? Eu recentemente viajei e tive a oportunidade de ficar observando um pouco essas questões. Então, eu queria que você falasse, enquanto nutricionista, desse ali algumas dicas para as pessoas que nos seguem sobre essa questão da introdução alimentar, formação de hábitos nessa faixa etária. Perfeito, claro. Primeiro, eu queria agradecer o convite da Sandra, é um prazer estar aqui falando com vocês. Vou me apresentar também um pouquinho, então é um prazer, eu sou a Helena Trujillo, eu sou nutricionista e vou trazer um pouquinho da minha visão, como a Sandra pediu, sobre a parte da introdução alimentar e da alimentação da criança e da família, né? Então, primeiro, a gente precisa pensar muito na estrutura familiar. Por quê? Porque a estrutura, eu quero dizer assim, os hábitos dessa família, a rotina dessa família. Porque o que a criança aprende com 1 ano, 2, 3, 5, é o que ela vai reproduzir com 10, 15, com 30, com 50, né? Então, hoje em dia, a gente tem pego muitos adultos com seletividade alimentar, que são aqueles adultos que não comem nada. Por quê? Porque muitas vezes, quando chegou essa fase, né, que geralmente é a seletividade alimentar da criança vai de 2 a 5 anos, mais ou menos, nessa fase eles não tiveram muitas vezes esse reforço, essa introdução de alimentos, né, e muitas vezes o cuidado, às vezes até de entrar com um profissional, porque a seletividade alimentar é muito complexa. E é aquilo até que a Sandra comentou, que na viagem ela acabou vendo algumas situações, e quando a criança está fora da rotina, ela vai seguir a rotina dela, ela vai comer, ela vai se alimentar com o que ela tem na rotina de casa. Então, se a criança não come brócolis em casa, ela não vai comer na escola e ela não vai comer na colônia de férias. Então, tudo isso influencia, né? E por isso que a gente precisa ter muito olhar para a alimentação da criança. Tanto que no meu acompanhamento eu pergunto, como que é o teu histórico? Não importa se a pessoa tem 30, 20, 50, 80 anos, como foi o teu histórico alimentar? Porque isso impacta na idade da pessoa até o fim, né? É isso. Na hora da alimentação, a gente percebe que um recurso muito utilizado é o celular, né? Sim. Como entretenimento, para que a criança fique ali entretida, para que ela vá comendo. Do ponto de vista, você enquanto nutricionista, você acha que isso é bacana? Uma criança que está comendo e ela está ali com o celular, porque me parece que ela não está nem percebendo aquilo que ela está ingerindo. Posso ser sincera, Sandra, isso não é legal nem para adulto. Quem dirá para criança? Porque qual que é o grande problema? Que quando a gente come assim, prestando atenção em uma coisa e não está prestando atenção na comida, a gente não percebe que está comendo. E a chance daquela criança se exceder na quantidade é muito maior, da criança e do adulto, né? Então, esse é um dos problemas. Fora a parte de distração, a parte da formação psicológica, neurológica, que nem vou entrar, que não é do meu mérito, né? Mas isso isso é um grande problema. Por quê? Porque a criança ela já cresce não valorizando o momento de se alimentar. E isso vai trazer problemas muito grandes no futuro. Você falasse então um pouquinho sobre o papel dos adultos, aí das mães, pai, avô, Claro. Quem cuida desse bebê, nessa faixa etária, nessa formação de hábitos. Claro, com certeza. Eu acho que assim, é muito básico essa parte da alimentação, mas é um básico que precisa ser falado, precisa ser reforçado diariamente. Porque às vezes a gente pensa assim, poxa, o meu filho ele não quer comer o brócolis, ele vai passar fome, Mas na verdade a gente precisa incentivar. E existem várias maneiras, né? O prato lúdico, o prato montado ali com bonitinho, né? Justamente por essa oferta muito grande de industrializados, a criança não é incentivada a consumir os alimentos in natura, frutas, verduras, legumes. E é o que a gente falou no começo do vídeo, que a criança ela só vai comer o que ela aprendeu. Né? Então a gente tem vários estudos, por exemplo, de crianças que conheceram açúcar, essas coisas depois de 2 anos e não tem tanta afeição. Por quê? Porque elas não tinham esse hábito.
Por isso que esses hábitos implantados logo no começo, na introdução alimentar, no primeiro ano de vida, no segundo ano de vida, eles são muito importantes, porque é isso que vai gerar muitas vezes reflexo na alimentação daquele adulto, daquela criança que um dia vai virar um adulto. Então a gente tem muita responsabilidade quanto à alimentação das crianças. Isso aí. Bom, paciência, acho que é uma palavra que diz tudo, né, nesse trabalho. Sim, com certeza. Mais uma vez te agradeço. Nós vamos em breve colocar o nosso texto lá no Instagram, Legal. no nosso blog. E quem quiser te seguir também, depois eu coloco na legenda para ter mais dicas de saúde, porque ter saúde é muito bom. Com certeza. A nossa saúde, é o que eu falo para os pacientes, a nossa saúde é o nosso bem mais precioso.